possa estar te abençoando ricamente a sua vida, ampliando a sua visão sobre a sua palavra, sobre a sua vontade. Nós vimos em Atos capítulo 26, Paulo agora vai seguir para Roma, onde ele vai permanecer preso, né? E nesse aprisionamento em Roma, ele vai escrever as cartas de prisão, mais ou menos nessa ordem: Filemon, Colossenses, Efésios e, por último, Filipenses. Quando ele é solto e aí ele vai na Ásia de novo, vai à Espanha, aí ele é preso novamente e, segundo a tradição cristã, ele é morto, né? Antes de ser morto, ele ainda escreve, né, a carta a Timóteo, a Tito e também a segunda carta de Timóteo. Mas ainda não está em Roma, ele está lá na Cesareia de Filipos e eles vão enviá-lo até a cidade de Roma. Então vamos ver o que vai acontecer aqui em Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Andramitino, que estava de partida a costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco também Aristarco da Macedônia, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, que era o centurião, tratava o apóstolo Paulo com muita humanidade. Permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência, né, dos amigos. E aí, partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por ser contrário aos ventos. Então, você pode ver que Lucas, ele é detalhista, porque ele, como médico, né, ele dá detalhes dos acontecimentos, né? E partimos dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por ser contrário aos ventos, e tendo atravessado ao mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegamos, e agora você vai ver o drama, né, desta viagem. E às vezes nós achamos que estamos livres aí de passar por perigos, dificuldades, que somos blindados por sermos cristãos. Nada disso, nada disso. Nós estamos expostos a maiores dificuldades justamente por causa da nossa fé. Então, olha a sequência dos acontecimentos. Versículo 6, 7. Navegamos primeiro vagarosamente muitos dias e, tendo chegado com dificuldade defronte a Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. E aí navegamos sobre a proteção de Creta, uma ilha na altura de Salmona, corteando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Então você vê que a viagem de Paulo para Roma não foi num transatlântico, com música, né, com os garçons. Primeiro era preso, ele estava sendo levado a Roma como prisioneiro junto com outros presos. Mas ele ganha a simpatia do centurião. O centurião o tratava com humanidade. Provavelmente ele sabia qual era a razão da prisão de Paulo. Não era nenhum crime passível de morte. O único crime do apóstolo Paulo é aceitar e acreditar na esperança que Israel tinha e acreditar na ressurreição dos mortos, né? Esse era o crime do apóstolo Paulo, né?
Então, nesse sentido, todos nós que cremos na ressurreição dos mortos e temos uma viva esperança em Cristo, nós somos criminosos, porque Paulo foi tratado como um por causa dessas questões. Mas você vê que, primeiro, vagarosamente, com dificuldade, penosamente. Mas você acha que a coisa vai simplificar? Não vai complicar. Olha o verso 9. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a viagem perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano de muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Lembra que Jesus apareceu a Paulo em sonho e disse a ele que da mesma forma que ele testemunhou a respeito de Jesus em Jerusalém, ele teria que chegar a Roma. Se fossem os missionários modernos, né, os caras de avião de primeira classe, com requinte, com hotel pago, com tanta parafernália, que dá até para duvidar se os caras realmente são missionários de Deus. Paulo vai dar testemunho de Jesus Cristo a Roma e ele não vai numa viagem de cruzeiro. Ele vai como prisioneiro, ele tem a humanidade do centurião, mas a viagem começa vagarosa, depois as coisas dificultam, a viagem se torna penosa, perigosa, e aí Paulo, sabendo que a coisa ia complicar, ele diz, olha, vai ser trabalhosa, e nós vamos ter prejuízo, não só dos bens, mas da própria vida. Mas por que Paulo está encorajando? Porque ele tem na mente a promessa. Qual é a promessa? Você vai dar testemunho a meu respeito em Roma, como você deu em Jerusalém. O único tranquilo naquele barco era Paulo, porque ele tinha a promessa. Qual era a promessa? De se dar bem na vida? Não. Tanto é que a viagem foi vagarosa, dificultosa, penosa, perigosa, trabalhosa, com dano próprio. Mas ele tinha a convicção que ele chegaria em Roma, porque Deus tinha falado com ele que iria chegar para dar bom testemunho. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Às vezes a gente ignora o que os irmãos nos falam e a coisa complica, a coisa vai complicar, Então, ouça seus irmãos, dê ouvido a seus irmãos, às suas irmãs que está te falando. Não ignore, porque pode ser o próprio Deus te admoestando, falando a você através do irmão, através das Sagradas Escrituras. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que passássemos dali, para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram corteando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Se eles tivessem ouvido Paulo, eles não iam pegar essa tempestade. E muitas vezes, por não ouvirmos os nossos irmãos, nós nos vemos numa grande tempestade, numa grande aflição, numa grande tribulação. Isto é quando as trevas não nos assaltam e nós vivemos em densas trevas. Só por não dar ouvido aos irmãos. Achamos que as pessoas com formação acadêmica, profissionais da área, têm mais conhecimento. Eles podem até ter mais informação sobre as coisas desta vida, mas não diga que eles têm mais informação sobre as coisas
do reino celestial, porque não tem. Não tem. Às vezes uma senhora de 60 anos que não tem nem a formação de grupo escolar, como era dito no meu tempo, tem mais percepção espiritual do que os engenheiros da NASA. Ela pode não entender nada de astronomia, mas sobre Deus ela entende. Então, irmãos, se é da parte de Deus, preste bastante atenção, para que você não caia numa tempestade, num turbilhão, num tufão de vento. E aí, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixados a levar. Chegou um ponto que não tinha mais jeito. O que é que se faz? Você não tem mais controle, deixa ir, fazer o quê? Né? Tem coisas que você tem controle, então você levanta, vai lá e resolve. Só tem dois tipos de problemas no mundo. Aquele que você pode resolver e aquele que você não pode resolver. Está fora da sua alçada, da sua competência, da sua capacidade. Então, os que você pode, você vai lá e resolve. Os que você não pode, você deixa debaixo da soberana sabedoria de Deus e segue. E segue. Você não tem mais controle, você não tem mais domínio. Então eles deixam o navio aí porque eles perderam totalmente o controle da embarcação. E aí, passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que nasciste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Né? Se o centurião tivesse ouvido Paulo, não o mestre do navio, né, o piloto, eles não tinham enfrentado toda essa turbulência, toda essa dificuldade. Né? Verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio, perderam a carga. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração no navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou afinal toda a esperança de salvamento. Tudo porque não deram ouvido a Paulo. E muitas vezes você fica sem a luz do dia, e eu não estou falando da luz física, você fica na escuridão, na tempestade, dissipa toda esperança da sua alma, porque você não dá ouvido à palavra de Deus, falada através de irmãos, como eu e você, falada aqui através do apóstolo Paulo. E aí nós perdemos toda a perspectiva, toda a esperança, porque nós não damos crédito àqueles que estão nos orientando segundo a graça de Deus, o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso ter em mim atendido, tá vendo? Paulo não nega. Olha, irmão, se você tivesse me dado ouvido, você não estava nessa situação hoje. Paulo está dizendo, se vocês não tivessem me ouvido, nós não estaríamos aqui hoje. Né? Isso aqui não é dizer, você não me ouviu, bem feito. Não, não é nada disso. O que Paulo está dizendo, olha, se vocês tivessem realmente me dado ouvido, nós não estaríamos nessa situação e não tínhamos partido de crédito para evitar dano e perda. Né? Os verdadeiros irmãos e irmãs te aconselham para que você não sofra dano nem perda. E aí você ignora o que está sendo dito, e aí você tem dano, perda, você entra numa tormenta e você perde toda a expectativa, toda a esperança. Por quê? Porque não deu ouvido a irmãos, né, orientados pelo Espírito, pela palavra de Deus,
para te orientar, te corrigir, te apontar o caminho. E aí a palavra de Deus então continua, né? Como eu disse, Paulo tinha ânimo porque ele tinha a promessa no coração que ele ia dar testemunho em Roma, como ele deu testemunho em Jerusalém. Então não importa o que acontecia, Paulo sabia que ele ia chegar. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Vocês vão perder alguma coisa, o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Senhor, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo já tinha ouvido isso da própria boca do Senhor, e agora um anjo do Senhor vem e relembra ele o que o Senhor tinha o dito. Por isso que nós existimos, para nos lembrar uns aos outros das promessas de Deus. Não é dos nossos caprichos, das nossas vontades, mas da vontade de Deus. E aí a palavra de Deus então continua, né? Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E, lançando o prumo, chegaram a 20 braças. Passando um pouco mais, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, né? Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncora da proa. O que eles estão querendo? Fugir, né? É assim que acontece. As coisas complicam e as pessoas querem fugir. Em vez de permanecer dentro da orientação de Deus, como Paulo já tinha os orientado, eles querem sair do barco, né? Aí Paulo recomenda aqui algo interessante. Ele disse ao centurião e ao soldado, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Paulo sabia, não importa se o navio quebrasse ao meio, ele ia parar lá em Roma. Deus mandaria um peixe, como mandou para Jonas, e levaria ele a reboque para Roma, porque era necessário que ele testemunhasse em Roma. Então Paulo está, vocês não vão poder vos salvar. Não é me salvar. Eu estou garantido pela promessa de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Irmãos, nós estamos garantidos pela promessa de Deus, pela palavra de Deus, né? E nós não precisamos nos preocupar. E aí então, os soldados cortaram os cabos dos botes e deixaram afastar, e ninguém saiu do barco. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendes provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Paulo está preocupado com quem? Com ele? Não, com os que estavam com ele ao barco. E isso depende a vossa segurança, porque a minha está garantida pela palavra do Senhor, eu vou chegar a Roma e eu vou dar testemunho de Cristo em Roma. Ou seja, não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. Lembra quando Jesus estava no barco dormindo e os discípulos estavam com ele e veio uma grande tempestade? Por que os discípulos desesperaram? Porque esqueceram da promessa. Qual foi a promessa que Jesus fez a ele? Vamos para o outro lado do lago. Além deles esquecerem da promessa, eles esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco dormindo. E além disso, eles esqueceram que tinha o barco, eles não estavam lançados ao mar. E ainda esqueceram que eles tinham uns aos outros. Mateus, que não tinha experiência nenhuma com a navegação, né? Podia ter aproveitado a experiência de Pedro, de João,
Quantas vezes eles já tinham passado por tempestade no mar da Galileia? Várias vezes. Então, meu irmão, nós temos uns aos outros, nós temos o barco, nós temos a igreja, nós temos Jesus conosco, Deus está sempre presente e Deus nos prometeu uma verdade absoluta, que nós vamos chegar a salvo no seu reino celestial. Não importa o que aconteça. Fome, nudez, perigo, espada, morte, não importa o que nos aconteça. Nós chegaremos a salvo do reino celestial. Essa é a promessa que nós devemos ter em nosso coração e em nossa mente. Aí vem o que vier, nós vamos estar em paz, e não só estaremos em paz, como nós encorajaremos a outros que estão em desespero, que perderam a esperança, que perderam a perspectiva de vida. Nós vamos poder motivar, encorajar e abençoar, mesmo estando no mesmo navio ou no mesmo barco. Nós vamos poder encorajar porque teremos bom ânimo por causa da promessa que Deus nos fez. E aí hoje aí Paulo encoraja eles, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, né, como sempre, deu graças, né, na presença de todos, é isso que nós devemos fazer, onde quer que estejamos, né, na presença de todo mundo, dar graças a Deus pelo alimento que nós comamos. Comece a fazer isso nos restaurantes que você vai, comece a fazer isso nos lugares, né, de alimentação que você vai com a sua família, com alguns da igreja. Levante, dê graças, e o mundo vai começar a ver que existe neste mundo pessoas que têm esperança viva em Jesus Cristo nosso Senhor. Deem graças diante de todos, não seja tímido, não sussurra uma oração, fale alto para que todos ouçam e deem graças, e aí o mundo vai saber que nós temos uma viva esperança em Jesus Cristo. E aí, eles então começam a comer. Todos cobraram ânimo e puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Perderam a carne. Quando nós não damos ouvido, nós vamos ter prejuízos materiais, emocionais, espirituais, financeiros. Vamos ter. Enquanto nós não ouvimos Deus, vamos sofrendo dano, perda, até a gente parar e começar a ouvir o Senhor. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si e não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A coisa realmente só está complicando. Tudo por quê? Porque não deram ouvido ao apóstolo Paulo. Se eles tivessem dado ouvido, nada disso teria acontecido. E aí o navio encravou a proa e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer do soldado é que matasse os presos, para que nenhum deles nadasse e fugisse, porque eles pagariam com a vida a fuga dos presos. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que quem soubesse nadar fosse os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvasse uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, capítulo 28 do livro de Atos, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então eles investigaram, né? Eles queriam se localizar, eles prontamente procuram saber o nome da ilha, e a ilha chamava-se Malta. Estava ao sul da Sicília, né? Antes de subir lá para a Itália. E aí, Paulo, então, viu que a ilha
era habitada por bárbaros. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Às vezes nem a igreja nos trata assim. Os bárbaros trataram, porque eles tinham uma percepção de juízo, foram salvos do mar, a justiça os salvaram. Então, eles trataram os salvos, né, da fúria do mar com muita humanidade. E o que Paulo foi fazer? Paulo foi colher lenha para fazer uma fogueira, para esquentar os que saíram da água, né? Acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado, tá vendo? Paulo estava pronto servindo, né? Olha o ministério de Paulo na ilha. Eles se informam da ilha, eles encontram com bárbaros, esses bárbaros os trata com humanidade. Paulo vai catar lenha para pôr no fogo. E aí, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Eles trataram com humanidade porque eles tinham na mente e no coração a lei de Deus gravada. Porque a lei de Deus, escrita em tábuas de pedras, foi dada a Israel e nunca penetrou no coração de Israel. Salvo exceção alguns. Mas esses não tinham uma lei escrita, mas tinham uma lei da própria criação que dava testemunho do Criador. E aqui também se cumpre o texto lá de Marcos 16, que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, né? Os sinais, milagres, maravilhas, era na era apostólica, para testificar que a palavra de Deus era verdadeira, sendo anunciada pelos apóstolos do Senhor. Aí os bárbaros ficam lá, olha, esse homem é um assassino, a justiça não o deixa viver. Porém, Paulo sacudiu a mão assim, a víbora caiu no fogo, não sofreu nenhum mal, mas eles ficavam esperando que ele viesse a inchar e a cair morto, de repente. Mas depois de muito esperar, eles esperaram tempo, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, diziam, seria um Deus. Então, não é a primeira vez que Paulo se passa na mente, né, das pessoas por um Deus. Aí Paulo vai dizer, opa, não, sou homem igual a vocês. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. De novo, né? Os milagres que acompanhavam os apóstolos era para produzir fé no coração dos incrédulos, né? Não era nem para Paulo, nem para os crentes que estavam com ele, mas para os incrédulos. Então Paulo, cumprindo Marcos 16, foi picado por uma víbora e não morreu. Agora impõe as mãos sobre o enfermo e este é curado. Não é como hoje, né? Hoje as pessoas não têm esse dom. E se você tem esse dom de curar as pessoas, então por que você não está curando os doentes lá do hospital de câncer? Por que você só cura dentro da sua igreja? O que faz o berço do curandeirismo? As doenças psicossomáticas, imaginárias e funcionais. E eles não curam doenças orgânicas. E essas doenças, os 3 primeiros tipos que eu te falei, psicossomáticas, imaginárias, assim como você imagina a sua alma, assim você é. E funcionais. Clinicamente você está bem, mas por causa de um trauma, você ficou cego.
mas a pressão do olho está boa, a córnea está boa, o globo ocular está bom, mas você não vê por causa de um trauma. Essas doenças são curáveis pela sugestão. E as pessoas criam um ambiente sugestionável para que você seja restaurado, só que com isso eles exercem legalmente a medicina, porque eles não são médicos, não são psicólogos, não são terapeutas, não são psicanalistas, né? Não são realmente profissionais da saúde. E quando chega uma pessoa com doença real, orgânica, eles não curam. As pessoas param o tratamento e morrem. Então, são assassinos e criminosos. O curandeirismo no Brasil é crime. Nada impede que nós criamos um ambiente entre nós de adoração, de louvor, de verdade, de amor, de respeito, de diálogo, que as pessoas que já estão sofrendo no corpo por causa da mente doente não vêm encontrar cura para o seu corpo. Mas não é a cura, não é o dom de cura, porque o dom de cura, os apóstolos impunham as mãos e as pessoas ficavam curadas imediatamente. Não é o que acontece aí no mundo neopentecostal ou pentecostal, né? Deus cura quem Ele quiser, mas o doutor Jesus Cristo não está colocando a sua assinatura em lugares que alienam as pessoas, abusam da fé das pessoas, roubam as pessoas e matam as pessoas. Quem está fazendo isso é o próprio homem, que quer enriquecer-se às custas da simplicidade e da falta de conhecimento, de fé do povo, né? Eu repudio todos os que fazem isso, em nome de Jesus Cristo, e entendo que o juízo desse já está lavrado e eles vão enfrentar a ira de Deus, porque usam o nome do Senhor Jesus Cristo em vão, enganando as pessoas para tirarem os seus bens. Eu não estou falando do poder da oração. O que acontece nos nossos dias, quando tem alguém doente, a igreja se põe a orar, os presbíteros oram, né? Deus ouve a oração do justo, e aí o irmão ou a irmã é curado, e nós somos obrigados, Senhor, por ter ouvido as nossas orações. O dom de cura era instantâneo. Os apóstolos impunham as mãos e as pessoas eram curadas imediatamente. O ponto aqui não é se Deus cura ou não cura. O ponto aqui é o dom de cura. Era o que Jesus falou em Marcos capítulo 16, a partir do verso 19 a 20, que os que creem iam expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Se fosse picado por uma víbora, nenhum mal lhes aconteceria, como aqui no caso do apóstolo Paulo. Falaram novas línguas para proclamar o evangelho, né? E o Senhor foi com eles, cooperando com eles por meio de sinais e milagres que os seguiam, confirmando a palavra que eles pregavam, como de fato é a palavra de Deus. E aí, os demais enfermos da ilha foram ter com Paulo, e Paulo curou todo mundo pelo poder de Deus. E aí eles distinguiram eles com muitas honrarias, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de um barco, tudo que era necessário num barco. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Diócoros, né? Era irmão gêmeos, Castor e Pólux, filhos de Zeus, segundo a mitologia grega, segundo os deuses que aqueles homens adoravam naquela época. Os deuses de hoje que as pessoas adoram é o dinheiro, é o eu, é o prazer, é o poder, né? É Eros, Baco, vinho, deus do vinho, né?
E esses deuses cegam-lhes o entendimento para que o evangelho da glória de Deus não resplandeça sobre os seus corações. Então, nós temos que mostrar para as pessoas que esses deuses, de fato, não são e não podem nos dar o que realmente nós ansiamos, a eternidade no céu com nosso Senhor. E aí, então, tocaram lá em Siracusa, ficaram ali uns 3 dias, onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça Ápio e as de 3 Vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu mais animado. Quando eu vejo meus irmãos na congregação, eu fico animado. Quando eu não os vejo, realmente eu fico desanimado. Então, você tem ou me animado ou me desanimado. Depende se você tem congregado ou não. E eu estou falando de mim mesmo. Os irmãos se animaram porque viu Paulo. Paulo ficou perturbado em seu espírito, lá em Troade, porque não viu seu irmão Tito. Ele sai de Troade, apesar de ter uma grande oportunidade de pregar o evangelho, ele não fica. Ele ficou tão perturbado que ele saiu. Aí quando ele encontra Tito, mais tarde tem alívio, Então nós existimos para o bem uns dos outros, E se você tem algo contra alguém da igreja, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Não é intencional, ferirmos, porque quando 2 irmãos brigam, os 2 morrem. Foi assim no Velho Testamento, como quando irmãos brigavam, eles morriam. Então, não vale a pena. Se aí você tem algum motivo de queixa contra alguém, perdoa. Resolve isso aí no seu coração. Segue em frente. Veja a pessoa não com os erros dela, mas com a graça de Deus na vida dela. Os bárbaros viram esses homens, salvos do mar, entendendo que a justiça tinha os salvado, com humanidade. Se bárbaros podem tratar outros com humanidade, por que você não pode tratar seu irmão com humanidade, com graça, com perdão, com amor? Espero que a gente mude nossa postura e passamos a ver os irmãos segundo o coração de Deus, segundo a graça de Deus, não segundo os seus pecados e falhas. E isso aí, você que é espiritual e você me surpreende em alguma falta, você deve vir com brandura e me corrigir e se guardar para não cair no mesmo erro, na esperança que Deus me livra. E fazendo isso, você vai cobrir multidões de pecados. Protegemos uns aos outros, cuidamos uns dos outros. Em vez de expor a vergonha pública, nós sofremos a vergonha no lugar do outro. Esse é o conceito bíblico, que é diferente do irmão que quer viver do pecado e não está nem aí para a igreja, não quer nem saber de Deus. Aí esses irmãos, a Bíblia diz, para a gente nem comer com eles, afastar deles. Mas não é o caso da maioria dos nossos irmãos. Eles querem fazer a vontade de Deus e por fraqueza cair num pecado aqui ou no outro ali. E aí, em vez de você julgá-lo, condená-lo, impedir que ele prossiga, que ele cresça, que ele desenvolva, perdoe-lhe, deixa ele prosseguir, deixa ele progredir, deixa ele servir, deixa ele abençoar, Provavelmente Paulo jamais seria aceito nas nossas igrejas, por ter matado irmãos e irmãs. Mas foi aceito por Deus, abraçado por Barnabé, acolhido pelos apóstolos, amado pelas igrejas. No final da sua vida, insinuaram um monte de mentira a respeito dele, ele termina
com Lucas ao seu lado, chamando João Marcos para estar com ele e Timóteo. Porque ninguém se levantou em sua defesa. E tudo que falaram a respeito dele era mentira, não era verdade. E todos o abandonaram. Foi assim que terminou a vida do apóstolo Paulo. Basicamente sozinho, mas não diga, sem Deus. E aí, chegando lá, no verso 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Né? Foi nesse momento aí, nesse período de prisão, né? Mais ou menos aí no ano 64, que as cartas chamadas cartas de prisão, Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. Provavelmente Filipenses foi a última carta a ser escrita, porque Paulo tinha esperança, por causa da oração dos irmãos, de ser posto em liberdade, e nós acreditamos que foi, ao ponto dele chegar até a Espanha e pregar para a família Latorre, lembrando aí do nosso irmão Ennio Latorre, né? Será que o Latorre, nosso irmão, é da descendência da família Latorre na Espanha? Se for, ele tem uma linhagem aí, né, do apóstolo Paulo aí, que pregou a família Latorre. Uma lembrança ao nosso querido irmão Ennio Latorre. Você pode perguntar para ele essa história, que ele vai te contar essa história, né? Então, aí essas cartas, quem vai estar ministrando essas cartas é nosso irmão Júlio. Ele é um dos professores aqui do Instituto Evangelístico Charles Ruffman, e você vai ter o privilégio de aprender com ele as cartas de prisão. E na soltura de Paulo, ele também vai estar anunciando aí 1 Timóteo, Tito e a última carta de Paulo, 2 Timóteo. Aí depois eu volto com as cartas de Pedro, Judas e os últimos escritos, que é as cartas de João e o Apocalipse de João. E aí nós terminamos todo o Novo Testamento. E eu espero que você tenha aí se disposto realmente a fazer esse curso, que levou basicamente quase um ano, né? Ou até mais, porque já estamos no final de 2022, isso deve se estender até o próximo ano. E aí, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, quando se reuniu, ele disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com cadeias. Então, eles disseram: não, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse que te dissesse respeito. Também não veio qualquer irmão que nos anunciasse ou dissesse de ti alguma coisa. E aí, contudo, gostaríamos de te ouvir. O que pensas? Porque, na verdade, é corrente a respeito dessa seita que por toda parte ela é impugnada. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Paulo estava sob prisão domiciliar, um guarda pretoriano amarrado ao seu punho. Por isso que Paulo aos Filipenses vai falar que toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho, inclusive a casa de César, e que os irmãos foram animados a pregar por causa do bom exemplo do apóstolo Paulo, né? A carta aos Filipenses é vista aí por muito como a carta da alegria, né? Mas para mim é o maior tratado missionário já escrito de todos os tempos. Se você ler a carta aos Filipenses, você vai ver que a atitude de Paulo diante de circunstâncias bem adversas move o coração dos irmãos a proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo com mais ousadia. A casa de César se converte, a guarda pretoriana toda ouve o evangelho, e os irmãos ficaram
encorajados e animados. Ok. E aí então, eles foram, né? E aí Paulo começa a fazer uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. De novo, eu não entendo porque a igreja moderna, né, despreza 2/3 das escrituras, que é de Gênesis a Malaquias. Eram os textos, né, que os apóstolos usavam para provar que Jesus, o filho de Maria, cujo pai era chamado de José, a gente sabe que não era, né, mas as pessoas chamavam, cujos irmãos e irmãs viviam entre eles, eles usavam Moisés, a lei e os profetas para apresentar Jesus para as pessoas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Quem que endureceu o coração desse povo? Eles mesmos. Não foi Deus. Quem endureceu o coração de Faraó? Às vezes a pessoa fala, foi Deus. Deus tocou no coração dele e endureceu. Não, não foi isso. Eu já disse que Jesus é pedra de tropeço para uns, mas levantamento para muitos. Porque as pessoas falam mal de Jesus porque ele está vivo. Você não vê as pessoas falando mal de morto. Você vê as pessoas falando mal dos Césares romanos, dos faraós do Egito, de Napoleão Bonaparte, de Hitler. Eles estão mortos, por isso que não se fala mal de morto. Nós vivemos numa cultura que não se fala mal de morto, né? Mas por que fala mal de Jesus? Porque está vivo. Por que não se comemora o aniversário de Maomé, de Buda, de Confúcio? Porque estão mortos. Por que se comemora o aniversário de Jesus? Porque está vivo. Ele está à destra da majestade nas alturas, intercedendo por mim e por você. E aí, então, se você ler direitinho o texto, você vai ver que eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não percebem. O coração desse povo se tornou endurecido. Os ouvidos ouviram, mas tardiamente fecharam os olhos. Eles fecharam para não ver, para não converter ao Senhor. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Dita essas palavras, partindo os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, ele fica ali mais 2 anos, né, aprisionado, mas com total liberdade para receber e fortalecer os irmãos. E foi nesse momento que ele escreve as cartas chamadas cartas de prisão, e para mim é nessa ordem: Filemon, para que o escravo Onésimo tratasse, resolvesse o problema lá com Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. E ele é solto depois de 2 anos, ele vai, e parece que vai à Ásia de novo, depois ele vai à Espanha, aí ele retorna. E nesse período ele escreve 1 Timóteo, Tito, depois ele escreve uma carta muito... antes disso, Pedro escreve a sua primeira carta e a sua segunda carta, Judas também escreve, e Paulo, então, escreve a sua última carta, uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo.
né? Estas cartas, né, Filipenses, Colossenses, Efésios, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, o nosso irmão Júlio vai estar ministrando. E aí eu retorno aí com as cartas de Pedro, com 2 Pedro, com a carta de Judas, aí com o livro de Hebreus, depois os últimos escritos, que são as cartas de João, 1º, 2º, 3º João, e o Apocalipse, né? Sabendo que também o Evangelho de João foi escrito naquela época, né? No final do primeiro século. Aí nós, em vez de estudar o Evangelho de João, eu tenho mandado todas as manhãs aí uma série de aula de áudio falando sobre a vida e obra de Jesus, usando os 4 evangelhos, cada um dentro do seu contexto teológico, histórico, e eu espero que isso também chegue até você. Que Deus possa te abençoar e logo em sequência, nosso irmão Júlio vai dar continuidade a esse trabalho. Que Deus te abençoe e foi um prazer muito grande estar com você todos esses dias, esses meses, para não dizer anos, né? Que Deus te abençoe.